Vocês já repararam que tudo começa com micropassos? Não estou falando nem de psicoterapia. Quando o bebê começa a andar, ele vai através de micropassos. Primeiro ele engatinha, depois ele começa a sentar, depois ele se arrasta, aí ele vai dando uns passozinhos, cai, e depois vai começando a andar, depois quando você vai ver, ele já está correndo pela casa. Quando você começa a dirigir, primeiro você tem que aprender a como passar a marcha e depois você já acostuma com tudo isso e torna o processo automático. Andar de bicicleta, a escrever, né? Quando você aprendeu, eu aprendi a escrever, a gente, principalmente quem nasceu aí nos anos 80, hoje em dia revolucionou bastante o processo de educação, mas normalmente a gente juntava uma letra com outra letra, formava umas palavrinhas e a partir daí a gente foi se acostumando com o processo e hoje a gente faz isso com bastante facilidade, mas de qualquer forma, esses micropassos, eles precisavam ser estabelecidos para que você conseguisse aí, de certa forma, caminhar, né? Entrar num processo evolutivo e ter algum tipo de resultado. Então, se tudo começa com micropassos, por que não aderir a esses micropassos para um processo de psicoterapia? Mas o que é esse tal de micropasso? Você já colocou isso na sua psicoterapia? Você acha que isso é importante? O que é esse tal desse micropasso? Vou explicar para vocês. O micropasso é, na verdade, você pegar uma ação, uma pequenina ação, quebrar um determinado desejo na menor ação que você conseguir e colocar essa pequena ação, essa microação em prática. Dá para dar um exemplo? Vamos lá. Por exemplo, se de repente você precisa emagrecer, existe uma série de fatores que vão te ajudar a emagrecer. Mas o que você vai fazer dentro desse processo? Você vai quebrar. Eu não estou dando o exemplo da psicoterapia, tá, gente? Aqui é um exemplo à parte para que a gente depois traga para o processo psicoterapêutico. Mas vamos lá. Você precisa, dentro do emagrecimento, você tem uma série de ações que você precisa fazer. Você precisa comer saudável, você precisa fazer exercício físico, você precisa, algumas vezes, dependendo da situação, tomar algum tipo de suplemento. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa fazer para que você consiga, de certa forma, estabelecer, aliás, alcançar aquele objetivo, né? O emagrecer 10 quilos, emagrecer 20 quilos, enfim. Mas, se você achar que vai começar hoje a tentar emagrecer e amanhã você já vai estar com 20 quilos perdido, a tendência é que você desanime. Então, a ideia, a proposta de quebrar em micropassos é justamente você pegar toda essa ação grandiosa, todo o seu desejo de emagrecer 20 quilos e quebrar ele no menor passo que você pode imaginar. Então, por exemplo, uma pessoa que está com essa meta grandiosa, a partir de uma determinada data, ela vai, sei lá, começar a fazer uma atividade física. Já é um micropasso importante que vai contribuir aí para o objetivo final dela. Mas se ela já começar todos os dias fazendo uma corrida de 5 quilômetros, muito provavelmente ela vai desanimar no segundo dia porque ela não vai conseguir. Então, este micropasso é justamente a ideia de você estabelecer micrometas para o seu paciente, para que aos poucos ele consiga alcançar o determinado objetivo. E por que tudo isso é tão importante? Muitas vezes o paciente ele não consegue entender pequenos passos até óbvios para o nosso ponto de vista, mas que ele não consegue entender, ele pode, através de pequenos passos, ele consegue aí lidar com situações do dia a dia. Então, quando você consegue entender aí o ponto de vista do paciente e a partir daí estabelecer esses micropassos, aí certamente você vai conseguir aí um resultado positivo para o seu paciente. Certamente não, mas muitas vezes você vai conseguir um resultado positivo. Então, estabelecer essas pequenas ações
faz com que ele evolua e faz com que ele enxergue que está evoluindo. Então, quando você faz essas pequenas ações, ele consegue também notar o próprio desenvolvimento. Mas como aplicar isso na clínica? Você já deu o exemplo do emagrecimento, da criança aprendendo a andar, Iris. Agora eu quero entender como que eu consigo aplicar isso na clínica. Bom, gente, a ideia é sempre entender a situação atual do paciente, a partir daí, ou do cliente, dependendo da abordagem que você trabalha, mas o primeiro passo é realmente você entender a situação atual. Então, você precisa entender o que está acontecendo com ele, onde que ele está, em que momento que ele está, em que estágio em que mecanismos que ele pode utilizar de enfrentamento, porque muitas vezes ele não se sente capaz de muita coisa. Então, se você já estabelece micropassos gigantescos para ele, você pode ter problemas. Então, entender a situação atual é muito importante para, a partir daí, você começar também a tentar entender que movimento que ele pode fazer para poder chegar naquele objetivo. Não adianta a gente simplesmente estabelecer o micropasso de acordo com o que a gente acredita. Então, assim, vamos supor que você tem aí um paciente que tem um estágio muito elevado de depressão. Se você falar assim, agora você vai fazer caminhada todos os dias, muito provavelmente ele não vai conseguir. Então, você precisa entender que movimento que ele pode fazer para chegar ao objetivo, mas entender que isso é um micropasso, tá? E a partir daí, entendendo o movimento que ele pode fazer, você vai quebrar tudo isso no menor passo possível, sempre no menor passo possível, para, a partir daí, você fazer, junto com o seu paciente, estabeleceu aquela meta, quebrou no menor passo possível, a partir do momento que ele conseguiu, eu acho que o ponto mais importante de todos, esse daí é de extrema importância, é que celebre a vitória. Então, assim, não é só estabelecer os micropassos para o seu paciente, como também, a partir daí, você estabeleceu a situação atual, entendeu onde que ele pode chegar a partir disso, quebrou em micropassos. O mais importante, o ponto mais importante que você não deve esquecer é celebrar cada pequena vitória. Então, os micropassos, eles são poderosíssimos, desde que você use com bastante cuidado, entendendo que micropassos são micropassos. Mas em que caso que eu posso utilizar esses micropassos? Onde que eu posso estabelecer esses micropassos junto com o meu paciente? Será que só dá para fazer com determinadas situações? Gente, dá para você usar micropassos. Eu sempre brinco que é bom usar e abusar dessa ferramenta da psicologia, porque ela funciona assim como um GPS, ela direciona o paciente para o estado desejado. Se você quiser estabelecer esses micropassos com o paciente, porque tem que fazer sentido para ele. Às vezes, de repente, você estabelece alguma coisa que não é tão importante para ele assim, que ele não entendeu, que faz sentido para ele fazer, então não adianta. Você precisa entender com ele, dentro da realidade dele, o que ele pode fazer para melhorar aquela situação atual e, por exemplo, resgatando histórias do passado. Vamos supor, uma pessoa com depressão, ela antes de estar no estágio depressivo, quais eram as atividades dela? Então, estabelecer esse micropasso para que ela retorne a fazer aquelas atividades que ela deixou de fazer por conta da depressão.